Seja bem-vindo, sejam bem-vindos a este canal, ou seja bem-vindo a este canal. O canal Um Pouco de Tudo, onde vamos abordar vários temas. E o tema proposto para hoje é dimorfismo sexual. Você que não é inscrito a este canal, por favor inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Os organismos, animais, assim como vegetais, possuem várias características. Algumas dessas características são semelhantes entre si e outras características são diferentes, diferem de organismo para organismo ou de macho para fêmea. Segundo Charles Darwin, as fêmeas e os machos distinguem-se graças às características sexuais primárias e características sexuais secundárias e ecológicas. As características sexuais primárias refere-se aos órgãos sexuais, à presença dos órgãos, ao tipo de órgãos sexuais que cada organismo possui. E as características sexuais secundárias são geralmente as características físicas que o organismo ou o animal possui. Características tais como aumento de pelos, a presença de penas, a coloração das penas e as características ecológicas que nos permitem distinguir um animal do outro estão relacionados com os hábitos alimentares ou os hábitos de vida que cada organismo possui. Então, dimorfismo sexual é um conjunto de características sexuais secundárias ou ecológicas que vão nos permitir distinguir o macho da fêmea, que vão nos permitir saber se trata-se do macho ou da fêmea, que vão nos permitir saber diferenciar o homem da mulher no caso dos seres humanos. E é importante saber que essas características não têm nada a ver com as características sexuais, ou não tem nada a ver, não estão ligados aos órgãos sexuais. Então, neste vídeo vamos falar de alguns animais, animais terrestres, animais aquáticos e aéreos que apresentam dimorfismo sexual, que possuem características que diferem o macho da fêmea. O primeiro animal que vamos falar nesta lista é o leão, o pai do Simba, ou então o próprio Simba. Nome científico Panthera leo é uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia. Nesta espécie, os exemplos de dimorfismo sexual são bastante pronunciados, porque o macho é normalmente maior e mais pesado do que a fêmea e apresenta uma juba majestosa que lhe cobre a cabeça e os ombros. Quanto maior a juba, mais importante ele aparenta aos demais machos e mais impressionante é a sua aparência. Há duas teorias que podem justificar ou que justificam a existência da juba. A primeira teoria diz que a juba seria um meio de defender-se, se defender de predadores e de lutar por território. Ao passo que a segunda teoria diz que a juba serve para que o macho apareça maior e assim intimide aos adversários, impedindo que, na maioria das vezes, aconteça a luta corporal. E essa segunda teoria é que é mais aceita. E o segundo animal nessa lista é o veado, e seu nome científico é Cervus elaphus. É um mamífero ruminante da família Cervidae e é um animal de grande porte que muitas das vezes é predada ou serve de alimento para o primeiro animal que já vimos, o leão. Nestes animais, o dimorfismo sexual também está relacionado com o tamanho do corpo, sendo que o macho é maior em relação à fêmea e pode pesar até 250 kg e a fêmea
vai até os 150 kg. Os machos possuem hastes, que são ramificações pontiagudas nas suas cabeças, e essas hastes são usadas como armas em confrontos com outros machos durante a estação de acasalamento. O elefante marinho do sul. Seu nome científico é Mironga leonina. É um mamífero aquático pertencente à família Phocidae. Este animal recebe este nome devido à presença do focinho inflamável que possui. E o dimorfismo sexual nestes animais reside basicamente nesse focinho. Os machos possuem um focinho um pouco mais longo em formato de uma tromba, ao passo que as fêmeas apresentam o focinho de forma mais arredondada e relativamente curto em relação ao macho. E o tamanho do corpo também difere do macho e da fêmea, sendo que as fêmeas são relativamente menores e alcançam cerca de 3,5 metros, ao passo que os machos atingem cerca de 6,5 metros de comprimento, além de alcançar cerca de 3 toneladas em peso. Então, sempre que tiveres a oportunidade de ver um elefante marinho, saiba então que aquele que tiver a tromba ou o focinho mais longo será o macho, e o que tiver o focinho arredondado trata-se então da fêmea. Outro exemplo de dimorfismo sexual neste vídeo é o pavão, nome científico Pavo cristatus. O pavão macho é considerado o maior exemplo de dimorfismo sexual na natureza. Possui uma cauda muito grande, pesada e espalhafantosa, repleta de estruturas coloridas chamadas de ocelos. Esta cauda tem a função de mostrar às fêmeas o quanto os machos são saudáveis ou estão saudáveis, e ainda a cauda do pavão macho também tem a função de atrair a atenção do predador para si, fazendo com que a fêmea, que tem uma coloração mais camuflada, uma coloração mais cinzenta e discreta, possa escapar junto com as suas crias. Então, um exemplo mais concreto de dimorfismo sexual nos animais é este pavão, que o macho, para atrair a fêmea, levanta a sua cauda exuberante, e enquanto que a fêmea tem uma coloração mais camuflada, uma coloração acinzentada que não é bastante atraente. Prestaram atenção em todos os animais que falamos, desde o leão, o veado, o elefante marinho do sul e todas as aves que já falamos aqui. O dimorfismo sexual nesses animais é caracterizado pelo macho apresentar as características mais chamativas, mais marcantes. O porte nesses animais, os machos é que têm um tamanho maior em relação às fêmeas. Porém, existem outros animais que o dimorfismo sexual é ao contrário, onde as fêmeas é que têm os atributos melhores em relação aos machos. Falo então dos aracnídeos ou então das aranhas. Nestes animais, as aranhas são de grande porte e os machos são pequenos, são muito pequenos em relação às suas fêmeas. Isso deve-se ao fato das aranhas, muitas delas, praticarem o canibalismo sexual, ou seja, elas vão devorar o seu parceiro assim que o ato termina. Então, esse era o vídeo que eu tinha para o dia de hoje. Se você gostou do vídeo, dessa curiosidade, deixa o teu like e inscreva-se, ativa o sino das notificações, e até o próximo vídeo.